Eu sempre achei que o amor fosse uma casa com a porta aberta e a luz acesa na varanda. Acreditei nisso enquanto ajeitava as almofadas da sala, enquanto pendurava panos de prato com cheiro de sabão de cocô, e enquanto o sol de Itabira, em Minas, dourava as telhas da vizinhança. A rotina me vestia bem. Acordava cedo, respondia mensagens dos meus clientes do pequeno estúdio de design, passava no mercado municipal para comprar queijo fresco e voltava para minha mesa, perto da janela. Trabalhava ouvindo o canto dos bem-te-vis e o barulho dos ônibus descendo a rua. Sons que, para mim, eram um sinal de vida normal, de calma. Meu nome é Marina Nogueira. Moro num bairro de ruas íngremes e calçadas tortas, onde todo mundo dá bom dia, mas quase ninguém se conhece de verdade. Meu marido, Caio, é coordenador de um centro de distribuição na beira da BR. Planilhas, turnos, caminhões, o tipo de trabalho que faz o mundo girar sem que ninguém perceba. A gente se conheceu no aniversário de uma amiga em comum. O que me conquistou nele não foi conversa bonita, foi o jeito silencioso de cuidar. O gesto de recolher copos, de perguntar se eu queria água, de escutar sem precisar preencher o silêncio. 1 ano e meio depois, casamos no cartório e almoçamos na casa da minha tia. Nada luxuoso, só riso, cheiro de fogão a lenha e um violão desafinado dos primos. Nada grandioso, tudo sincero. Ou, pelo menos parecia. A mudança não chegou de repente. Veio como poeira fina entrando por baixo da porta, quase invisível. Primeiro foi um nome novo aparecendo no celular dele, Bianca Figueira. Ele disse que era amiga antiga da faculdade, recém-transferida para a cidade. O nome começou a piscar em horários estranhos. Mensagens curtas na madrugada, respostas rápidas na padaria, áudio de manhã cedo, antes do café. Ela tá passando por um momento difícil, Caio explicou, ajeitando a gola da camisa. E eu sei que, quando a gente pode, a gente ajuda. Eu quis acreditar. Quis ser a mulher que confia, que entende, que não precisa vigiar. E guardei a dúvida dobrada, como quem empurra um recibo para a última gaveta. As coisas foram se acomodando num ritmo novo, e eu nem percebi o quanto mudei para caber nele. Caio começou a rir voltado para a luz azul do celular. Vou me atrasar um pouco, virou frase habitual, dita com doçura, como quem avisa sobre o tempo. Um fim de tarde, cheguei em casa mais cedo. Havia um lenço claro jogado na cadeira da sala, fino, cheiro de perfume caro. Não era meu. Ele disse que Bianca passou para usar a internet. Só uns minutinhos, ligação do trabalho caindo. Falou como quem comenta a previsão de chuva. Tranquilo, sereno. E eu, tentando ser racional, apenas limpei a mesa. Como se o pano pudesse varrer também o incômodo que nascia dentro de mim. A cidade seguiu no compasso de sempre. Feira no domingo, missa das 8, ipê amarelo florindo da noite pro dia. A gente manteve os ritos. A série no fim da noite, o pão de queijo saindo do forno, a lista de compras presa na geladeira com um imã de lembrança de Diamantina. Mas o nome dela continuava ali, uma presença muda que respirava entre a gente. No nosso aniversário de casamento, escolhemos um restaurante de luz baixa no centro. Garçom discreto, guardanapo de tecido, música suave. O celular dele acendeu. Ele olhou, respondeu rápido. E eu, sem rodeios, perguntei. Quem é? A Bianca, disse sem culpa. Foi um dia pesado para ela. Tô só dando um retorno. A chama da vela tremia. Descobri ali um tipo de frio que não vem do ar-condicionado. Depois, em casa, deitei e mirei o teto. Queria achar uma rachadura que justificasse o vazio. Entendi sem falar. Havia uma sombra extra na nossa cama. E eu, pouco a pouco, estava desaparecendo da moldura. Na manhã seguinte, a casa parecia desalinhada. Nada fora do lugar, mas tudo errado. Como quando a gente volta de viagem e sente que o cheiro mudou, sem saber o porquê. Caio me deu um beijo rápido na testa antes de sair. Pediu para eu não esperar para jantar. O nó da gravata estava torto. Quase estendi a mão para arrumar, mas parei no ar. O som da porta fechando durou mais do que deveria. Decidi viver como se nada tivesse acontecido. Sentei à mesa, respondi e-mails, revisei artes, passei pano, dobrei lençóis. Acreditei,
por alguns dias, que ocupação cura o que a alma não quer encarar. Mas rotina nenhuma conserta o que já apodreceu por dentro. No meio de uma entrega urgente pro empório da esquina, meu notebook apagou. Tela preta, sem aviso. O prazo era para aquela noite. O único computador disponível era o do Caio, no quartinho dos fundos. A janela dava para a mangueira do vizinho. Usa sempre que precisar, ele costumava dizer. E eu precisei. Quando liguei o aparelho, vi uma paisagem de serra, lago azul, montanha refletida, um lugar que eu nunca tinha visto. As pastas estavam organizadas, escalas, orçamento, viagem. Eu só queria abrir o navegador, mas parei. Havia uma pasta com o nome simples e perigoso. Particular, não abrir. As palavras eram neutras, mas a minha mão travou no ar. O coração acelerou até eu ouvir o som dentro do ouvido. Podia ser qualquer coisa, notas, comprovantes, arquivos velhos. Mas curiosidade, quando acorda, não volta a dormir. Cliquei. Dentro, várias subpastas. Fotos, capturas de tela, conversas salvas. A mais recente se chamava Estação das Chuvas. Abri. A primeira imagem foi um soco. Caio e Bianca num café da avenida, rindo. Ela com a mão no braço dele, gesto íntimo, natural. O registro tinha data, hora, tudo. Tentei fechar. Não consegui. Continuei rolando. Parques, mesas, ruas que eu conhecia de passagem, agora vistas de outro ângulo. Conversas longas, confissões curtas. Palavras que começaram leves e terminaram pesadas. Sinto falta de quem eu era perto de você. A resposta dele veio 3 minutos depois. Para mim, você ainda é essa pessoa. O peito travou. Não precisava de nada explícito para entender. Traição não é só toque. Às vezes, é o espaço secreto onde dois se escondem enquanto o terceiro dorme. Não chorei. Pelo menos, não de imediato. O choque congela antes de queimar. Depois de um tempo, copiei tudo para um pendrive esquecido na gaveta. Não era vingança. Ainda não. Era só a necessidade de guardar prova de que eu não estava louca. À noite, Caio chegou e encontrou a mesa posta. Cheiro de comida simples, luz amarela, ar de normalidade. Ele sorriu, disse que sentia falta disso, da gente. Falou do trabalho, da estrada, das entregas. Eu concordei, sorri também. O pendrive queimava no bolso do meu vestido como brasa escondida. Quando ele foi escovar os dentes, nos olhamos no espelho, dois rostos lado a lado, aparência tranquila. E eu percebi, ele não tinha medo de me perder. Tinha certeza de que eu nunca iria embora. Esse, percebi, era o erro dele. Naquela noite, não desenhei cena alguma. Apenas ouvi, por dentro, o estalo de algo que já vinha se partindo. 2 dias depois, reli cada arquivo, cada frase, com a calma fria de quem precisa entender o próprio limite. Organizei datas, lugares, horários. Transformei o caos em linha reta. Não por raiva, por lucidez. A casa seguia igual para quem olhasse de fora. Prato secando no escorredor, cheiro de vela de lavanda, janela aberta pro vento da tarde. Mas dentro de mim, a decisão já estava pronta. Eu não seria a mulher que engole o que sabe. Eu seria a mulher que usa o que sabe. E foi assim que, dentro do meu silêncio, nasceu o sábado em que tudo mudaria. Os 2 dias seguintes pareceram uma calmaria inventada. Caio andava leve, como quem acredita que a tempestade passou. Eu o via pela casa, arrumando a mochila, assoviando baixinho, e pensava, ele acha que venceu. Mal sabia ele que, enquanto tomava café e falava de fretes e prazos, eu já estava montando um plano. Não um plano de vingança. Ainda não. Era mais uma necessidade de restaurar o que me tiraram. A verdade. Na sexta-feira, o sol nasceu forte, daqueles que fazem o chão cheirar a poeira quente. Caio me chamou para tomar café juntos na varanda, gesto que antes seria carinho, mas agora parecia ensaio. Ele mexia o açúcar no copo e disse: a Bianca falou comigo. Ficou triste com tudo isso. Disse que queria se explicar. Eu levantei os olhos, e ele sorriu, aliviado, como quem vê uma saída. Talvez vocês devessem conversar. Resolver entre vocês,
sem mal-entendido. Meu coração bateu devagar. A oportunidade veio servida como presente. Eu respirei fundo e respondi com a voz calma que aprendi a usar quando quero que a pessoa ache que está no controle. Tá certo. A gente pode conversar sim, mas eu prefiro fazer isso direito, pessoalmente, com o marido dela junto. Assim ninguém distorce nada. Caio piscou, surpreso, e pareceu se animar. Sério. Você topa? Topo, disse, mexendo o café. Pode marcar. Ele mandou mensagem para ela na hora, os dedos deslizando rápidos na tela. E eu, observando aquele pequeno brilho de triunfo nos olhos dele, soube que ele não fazia ideia do que o esperava. A reunião ficou marcada para sábado à noite, na casa dela. Quando ele saiu para trabalhar, a casa mergulhou num silêncio que parecia novo. Peguei o notebook e comecei o que chamei, dentro de mim, de organização da verdade. Abri o pendrive e criei uma pasta com nome frio. Relato. Dentro dela, ordenei os prints, as fotos, as mensagens. Cada conversa tinha data, hora, e eu anotava com calma, como quem monta um quebra-cabeça. Não havia raiva, só precisão. Ao meio-dia, imprimi tudo. As folhas saíam quentes da impressora, cheirando a tinta e decisão. Montei um envelope grosso, firme, pesado de realidade. Em cima, escrevi à mão, para Daniel Figueira, o marido dela. Pensei por alguns minutos antes de mandar mensagem. Usei poucas palavras, neutras. Oi, Daniel. Aqui é Marina, esposa do Caio. Você vai estar em casa sábado à noite. Gostaria de conversar um pouco. Só nós 4. A resposta veio meia hora depois. Sim, estarei. Podemos conversar. Nada mais. Mas bastou. O plano estava em movimento. Na sexta noite, Caio chegou animado. Trouxe um vinho e 2 taças. Disse que achava bonito eu querer resolver as coisas com maturidade. Falou sobre recomeço, sobre confiança. Eu o escutava em silêncio, observando cada palavra como quem mede um objeto frágil antes de quebrar. No fundo, algo em mim ainda tremia, não de medo, mas de luto. Porque ali, enquanto ele falava de paz, eu percebia o quanto já estávamos mortos. Só faltava o velório. No sábado, o céu amanheceu limpo, azul lavado. Abri a janela e deixei o vento entrar. Vesti um vestido azul marinho simples, o tipo de roupa que não chama atenção, mas ocupa espaço. Caio olhou para mim e sorriu. Tá linda, amor. Guarda esse elogio, respondi, com meio sorriso. Vai precisar dele mais tarde. Ele riu, achando que era brincadeira, e eu deixei que acreditasse. No caminho até o bairro onde Bianca morava, o sol descia lento por trás dos morros. As ruas estavam quietas. Crianças brincavam nas calçadas, e os cães latiam preguiçosos nas varandas. Por fora, o mundo seguia normal. Mas dentro do carro, o ar pesava como antes de chuva. Caio dirigia falando sobre a reunião de segunda, sobre o caminhão novo da empresa. Eu respondia com monossílabos, olhando pela janela e sentindo que cada metro percorrido era uma linha a menos entre o que fomos e o que nunca mais seríamos. Quando chegamos, a casa de Bianca estava iluminada demais. As cortinas abertas, o cheiro de bolo saindo da cozinha. Tudo cuidadosamente normal. Ela mesma abriu a porta. Sorriso ensaiado, voz doce demais. Marina, que bom que veio. Atrás dela, surgiu Daniel, o marido. Homem alto, olhar firme, semblante de quem já desconfia mais do que fala. Cumprimentamo-nos com formalidade e entramos. A sala estava arrumada demais, taças, queijo, toalha nova. Caio parecia à vontade, quase feliz. Ele acreditava que aquela noite seria o fim do desconforto. E realmente seria, só que não do jeito que ele imaginava. Sentei no sofá oposto ao deles, e Bianca cruzou as pernas, tentando sorrir. Caio pegou minha mão, gesto teatral. Amor, antes de tudo, quero te agradecer por estar aqui. A Bianca também quer esclarecer. Mas eu já estava pronta. Respirei fundo e interrompi, com a voz mansa. Antes de qualquer coisa, quero pedir desculpa. Fiz uma pausa longa. Senti o ar prender na garganta.
por ter demorado tanto para contar a verdade. Bianca empalideceu. Daniel a olhou de lado, lento, atento. E eu, mantendo o tom sereno, tirei da bolsa um envelope grosso e o coloquei sobre a mesa. Isso aqui, disse, é o que vocês chamam de amizade. As folhas bateram na madeira com um som seco, e o silêncio seguinte pareceu infinito. O barulho do envelope batendo na mesa pareceu ecoar pelas paredes. Por um segundo, ninguém se moveu. O som do ventilador de teto era o único ruído vivo no ar. Caio piscou, confuso. Bianca manteve o sorriso congelado, os lábios tremendo só um pouco. Daniel, o marido dela, olhou para o envelope, depois para mim, devagar, como quem já pressente o que vem. Eu respirei fundo e disse, firme, mas sem elevar o tom. Tudo o que está aí dentro. São conversas, fotos, encontros. Encontros entre o meu marido e a sua esposa. Caio tentou rir, um riso forçado que morreu rápido. Marina, pelo amor de Deus, você vasculhou minhas coisas? Não, respondi. Eu só procurei um arquivo. O resto foi o que encontrei, quando a verdade resolveu aparecer. Daniel puxou o envelope e começou a folhear. As páginas deslizaram lentas, e cada uma fazia o ar da sala pesar mais. Fotos, datas, mensagens. Aquelas palavras que antes moravam escondidas em telas agora estavam ali, impressas em papel, visíveis, inescapáveis. Bianca levantou as mãos, nervosa. Isso é fora de contexto. Disse, a voz subindo. Você não entende. Foi amizade. Olhei para ela, e meu tom saiu baixo, mas firme bastante para cortar o ar. Amizade não se esconde. Amizade não escreve sinto falta de quem eu era com você às 2 da manhã. O silêncio seguinte foi longo, quase cruel. Daniel continuou lendo. A cada página, o maxilar dele se apertava um pouco mais. Quando terminou, colocou o maço de folhas sobre a mesa com cuidado, como quem encerra um velório. Há quanto tempo? Perguntou, sem levantar a voz. Bianca engoliu seco. Daniel, eu perguntei há quanto tempo. Ela baixou os olhos. 3 anos. O som da confissão encheu a sala como uma ventania muda. Caio virou o rosto para ela, pálido. Eu, por um instante, não senti nem raiva. Senti pena. Pena da mentira que eles criaram e chamaram de amor. Caio deu um passo na minha direção, mãos abertas. Marina, foi um erro. Eu me perdi. Eu juro que não foi o que você está pensando. Olhei para ele. Não havia mais lágrimas, nem tremor. Só clareza. Eu não preciso imaginar nada. Caio. Eu vi. E, sinceramente, eu não sei o que é pior, o que você fez ou a sua certeza de que eu nunca descobriria. Ele ficou ali, parado, com o rosto de um homem que perdeu o chão e ainda tenta fingir firmeza. Do outro lado da sala, Bianca chorava baixinho. Daniel, com a calma de quem já decidiu tudo, se levantou. Bianca, disse, com voz cortante, amanhã eu venho buscar o resto das minhas coisas. Pegou as chaves, respirou fundo e saiu. A porta bateu leve, mas o som atravessou a casa como um trovão. Caio ainda tentava falar. Marina, por favor, a gente pode conversar. Eu te amo, eu posso mudar. Não, Caio. Você pode mudar a história que conta para os outros, mas não muda o que fez. Peguei minha bolsa. Olhei uma última vez para a sala. As taças, o vinho, o bolo, o cenário de um jantar que nunca existiria. E saí. Do lado de fora, o ar estava frio. O céu, coberto de nuvens pesadas, parecia esperar o fim daquela noite. Andei devagar, até a calçada. Senti o vento bater no rosto, e pela primeira vez em muito tempo, respirei fundo, de verdade. Atrás de mim, ouvi Caio me chamar, mas não olhei para trás. A verdade, finalmente dita, não fez barulho de vitória. Fez barulho de libertação. E, naquela rua silenciosa de bairro mineiro, entendi que o fim, às vezes, é só o começo contado do lado certo. Voltar para casa naquela noite foi como atravessar uma cidade fantasma. As ruas pareciam as mesmas, mas tudo nela soava diferente, até o som dos cachorros, o brilho dos postes, o vento. Era como se o mundo tivesse mudado de tom, e eu tivesse mudado com ele. Quando entrei,
A luz do abajur da sala ainda estava acesa. As cortinas se moviam devagar, balançadas pela corrente de ar que vinha da janela aberta. Deixei a bolsa sobre o sofá, tirei os sapatos e fiquei ali parada, descalça, olhando ao redor. Nada se mexia. Mas o silêncio tinha um peso novo. Não era o mesmo silêncio de antes. O que doía era outro. Um silêncio que respirava junto comigo. Caio ainda não tinha voltado. E, pela primeira vez, eu torci para que demorasse. Não por medo, mas porque eu precisava sentir o vazio inteiro, sem testemunhas. Fui até a cozinha. A louça da janta anterior ainda estava secando no escorredor, os pratos brilhando sob a luz fria. Peguei um copo d'água, sentei à mesa e fiquei olhando o relógio da parede. O ponteiro avançava lento, como se o tempo também estivesse cansado. Pensei em tudo o que tinha acontecido, no envelope, nas palavras, nas expressões. Pensei no Daniel saindo, na Bianca chorando, no rosto pálido de Caio. E percebi que, apesar do caos, havia dentro de mim uma calma limpa, uma clareza que eu nunca tinha sentido antes. A verdade não trouxe alívio, mas trouxe chão. E às vezes, é só disso que a gente precisa para continuar de pé. Horas depois, ouvi a chave girar na porta. Caio entrou devagar, com o rosto abatido, o olhar pedindo perdão antes mesmo de abrir a boca. Marina, eu não deixei que ele terminasse. Levantei a mão, e ele parou. Não fala nada. Eu preciso explicar, insistiu, a voz trêmula. Explicar o quê? Que não era o que parecia. Que foi só confusão. Perguntei, com uma serenidade que o desconcertou. Caio, eu li tudo. Eu vi tudo. E nada que você disser agora vai mudar o que eu senti. Ele passou a mão no rosto, respirou fundo e deixou o corpo cair no sofá. Eu te perdi, né? Olhei para ele. A pergunta soava sincera, mas tarde demais. Você me perdeu no dia em que achou que eu nunca iria embora. Ele abaixou a cabeça. Nenhum dos dois chorou. Talvez porque não havia mais o que lamentar. O que a gente teve já tinha terminado muito antes daquela noite. Só faltava aceitar. Eu vou sair amanhã, ele disse. Tudo bem. Posso pegar algumas roupas? Assenti. Ele sumiu no corredor. Ouvi o som do zíper da mala, o arrastar leve dos cabides, o fecho da gaveta. Cada barulho era um capítulo sendo fechado, uma lembrança sendo dobrada. Quando ele saiu, o silêncio voltou, e dessa vez não doeu. Acendi uma vela de lavanda e sentei no chão da sala. Fiquei observando a chama pequena, dançando na penumbra. Era simples, frágil, mas viva. Pensei em tudo o que eu tinha acreditado sobre amor. Que era paciência, que era renúncia, que era saber esperar. Mas agora eu entendia. Amor também é limite. Amor é o ponto em que a gente diz chega e ainda assim consegue desejar paz. Naquela madrugada, não dormi. Mas pela primeira vez em meses, não chorei. Fiquei só ouvindo o som da cidade ao longe, um carro passando, um cachorro latindo, o vento batendo nas telhas. E pensei, talvez recomeçar seja isso mesmo, aprender a existir no silêncio, até o barulho voltar a fazer sentido. Quando o sol nasceu, abri as janelas. O ar frio da manhã entrou, carregando o cheiro de terra molhada. Peguei uma folha nova no caderno de anotações do trabalho e escrevi no topo, em letras grandes: começar de novo. Foi assim que o domingo começou. Sem promessas, sem ruídos. Só eu, a casa e um futuro que ainda não tinha forma, mas, pela primeira vez, me pertencia. As semanas seguintes correram sem pressa, como se o tempo tivesse aprendido a andar no meu ritmo. A casa, que antes parecia grande demais para duas pessoas, agora se ajeitava no meu silêncio, o tipo de silêncio que não assusta, só acolhe. De manhã, o sol batia pela janela e desenhava faixas de luz no chão da sala. O cheiro do café se misturava ao do pão aquecido na frigideira. Os dias passaram a ter uma simplicidade nova. Acordar, trabalhar, cozinhar para mim mesma, cuidar das plantas. Parecia pouco, mas era o bastante para começar a existir de novo. Voltei a pintar. As telas que estavam encostadas há meses ganharam cor. No começo, meus traços saíam duros, contidos, como se eu ainda desenhasse dentro da moldura que ele deixou.
Mas aos poucos, a tinta começou a se espalhar sem pedir permissão. E eu percebi que, mesmo sem planejar, estava pintando a mim mesma. O celular ficou em silêncio por dias. Caio não ligou. E eu não esperei. Houve um tempo em que o barulho das notificações me fazia falta. Agora, o que me fazia bem era o som do vento batendo nas janelas. Numa tarde, enquanto organizava arquivos de trabalho, uma notificação diferente apareceu. E-mail novo, Daniel Figueira. Meu coração deu um pequeno salto, desses que não doem, só lembram que ainda existe. Abri a mensagem. Marina. Não sei como começar, então vou ser direto. Eu pedi o divórcio. Passei meses me sentindo louco, achando que o ciúme era defeito meu. Você me mostrou que era só instinto. Obrigado por não ter fingido. Obrigado por ter me deixado ver o que eu precisava. Espero que você esteja bem. Se um dia quiser tomar um café, sem passado, sem pressa, eu adoraria. Fiquei olhando para a tela por um tempo. Não havia peso, nem expectativa, só sinceridade. Respondi simples. Obrigada, Daniel, por lembrar que ainda existe gente que fala a verdade. Café aceito. Nos encontramos uma semana depois, num café pequeno no centro da cidade. Nada de velas, nem promessas, nem tensão. Ele chegou com um sorriso tímido e um olhar sereno, como quem também sobreviveu ao mesmo tipo de tempestade. Conversamos por horas. Falamos sobre trabalho, sobre o silêncio depois das separações, sobre como é estranho reaprender a ficar sozinho. Nenhum de nós procurava consolo, só companhia de quem entende. Quando ele contou que se mudou para um apartamento perto do rio e que voltou a correr nas manhãs de domingo, eu sorri. E percebi que, talvez, a vida estivesse me devolvendo aos poucos o que tirou. Não o amor antigo, mas a capacidade de sentir leveza. Depois daquele café, começamos a nos encontrar às vezes. Sem planos. Sem nomes pro que era. Caminhávamos pelas ruas antigas, tomávamos sorvete na praça, falávamos da infância, do medo, dos erros. Daniel tinha um jeito de escutar que me lembrava o que é estar segura no silêncio. Certa noite, enquanto andávamos à beira do rio, ele disse algo que ficou comigo. É estranho. A verdade arruína tudo antes de salvar a gente. Olhei para a água escura, refletindo as luzes da cidade, e respondi. Talvez seja esse o preço. Algumas coisas precisam quebrar antes de poder sustentar o peso da vida real. Ele sorriu, e ficamos em silêncio. Mas dessa vez, o silêncio não era distância. Era presença. Nos dias seguintes, continuei pintando. A casa ganhou novas cores, novas texturas. Troquei os móveis de lugar, pendurei quadros novos, deixei o vento circular sem medo. Cada pequena mudança era uma forma de dizer, isso agora é meu. E, aos poucos, percebi, não era felicidade ainda, mas era paz. E paz, depois do que vivi, já era mais do que eu sonhava. Um ano passou. Um ano inteiro desde aquela noite em que o chão se abriu. E eu descobri que, às vezes, cair é só o jeito que a vida encontra pra gente finalmente se apoiar em si mesma. A casa agora tem outro cheiro, outra luz, outro som. As paredes estão pintadas de um tom claro, as plantas cresceram nas janelas, e a mesa da cozinha vive coberta de tintas, papéis e café fresco. Quando o vento entra pela manhã, sinto que ele reconhece o espaço, como se dissesse, agora sim. Caio foi embora para outro estado. De vez em quando, ouço notícias dele através de conhecidos, mas não me desperta nada além de tranquilidade. Ele é parte de uma vida que terminou, e aceitar isso não dói, é só constatação. Bianca desapareceu da cidade pouco depois. A vizinhança comentou por um tempo, depois esqueceu. A verdade é que ninguém fala muito sobre ruínas. As pessoas preferem olhar o que ficou de pé. Daniel continuou por perto. Não de um jeito urgente, nem romântico demais, apenas presente. Às vezes tomamos café, às vezes caminhamos até o rio, outras vezes passamos horas sem dizer quase nada. E, curiosamente, é nesse silêncio que encontro o que sempre procurei: paz. Outro dia ele me disse, olhando o céu cor de cobre do fim de tarde. Engraçado, a gente passou tanto tempo tentando salvar o que estava morrendo, e tudo o que precisava era deixar morrer.
Eu sorri. Porque só depois do fim é que começa a verdade. Ficamos ali, sentados no banco da praça, o som dos grilos misturado ao murmúrio distante da cidade. Nenhum de nós precisava dizer mais nada. À noite, de volta em casa, abri o caderno onde anoto ideias para os meus trabalhos. Nas primeiras páginas, ainda estava escrito: começar de novo. Olhei para aquelas palavras e acrescentei uma linha abaixo. Mas agora, começar por mim. A verdade é que eu não sou mais a mesma mulher que abriu aquele pendrive chorando. Aquela Marina morreu junto com as certezas que a mantinham imóvel. A de hoje é outra, mais leve, mais simples, mais inteira. Aprendi que amor não é salvação, é escolha. E que perdão não é esquecer, é seguir mesmo lembrando. Aprendi que silêncio não é a ausência. Às vezes, é lar. Hoje, acordo sem medo. Abro as janelas, deixo a luz entrar e respiro. Pinto, escrevo, caminho, rio. E, quando o dia termina, acendo uma vela e agradeço. Pelo que ficou, pelo que se foi. E, principalmente, pelo que nasceu depois do fim. Porque, no fim das contas, a verdade não me destruiu. Ela só tirou as paredes que me impediam de ver o céu. E agora, enfim, eu posso respirar. Inteira. Sem pressa. Sem culpa. E em paz.